Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Nós fizemos um requerimento para a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, porque achamos que é uma decisão grave o facto da Agência Portuguesa do Ambiente ter decidido a dispensa de avaliação de impacto ambiental sobre o projeto de prospecção de hidrocarbonetos ao largo da costa de Algesur. Nós consideramos que esta foi uma decisão grave e também foi grave o facto do Sr. Ministro ter homologado, ter dado o parecer. Diz a APA que não foram identificados impactos negativos significativos para a realização do furo. Por exemplo, que não teremos o recurso à fraturação hidráulica, ao fracking. Há aqui algumas questões a considerar, no nosso entender. A APA ignorou o potencial risco que esta atividade envolve, o que se atesta pela ocorrência de desastres da mesma natureza, por exemplo, no Deepwater Horizon, em 2010, no Golfo do México, e que ficou 88 dias a perder petróleo, 5 milhões de barris. Se a APA, Sr. Ministro, não exige avaliação de impacto ambiental para uma questão destas consideramos grave, porque é que exige aluteamentos, centrais fotovoltaicas, centrais de biomassa, explorações pecuárias e avícolas e até parques de campismo? Portanto, exige estudos de impacto ambiental. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se nós estaremos aqui na presença de dois critérios, uma dualidade de critérios diferenciada, ainda por cima, considerando que isto é uma situação gravíssima. O Sr. Ministro disse que era uma decisão técnica, mas ela, no nosso entender, é uma decisão eminentemente política. Pergunto ao Sr. Ministro por que razão a APA, o Governo, a Agência Portuguesa do Ambiente é uma agência do Governo governamental, ignora o historial de desastres ecológicos. Sr. Ministro, também sabemos que houve cerca de 1.600 participações no período de consulta pública, relativamente ao furo de Algesur. A APA não teve em consideração a esmagadora maioria das pessoas que se pronunciaram efetivamente contra o furo, logo, no mínimo, que houvesse uma avaliação de impacto ambiental. No mínimo, apenas 9 entidades governamentais disseram que portanto, podiam dispensar esse estudo. Já antes, 42 mil pessoas no período de consulta pública para o título de utilização privativa do espaço marítimo também tinham contestado. Há associações diversas, câmaras municipais do Algarve, do Sudoeste Alentejano, houve 3 providências cautelares, diversas petições, até inclusivamente resoluções da Assembleia da República, onde se diz que no mínimo, terá de haver avaliações de impacto ambiental. Sr. Ministro, eu queria perguntar se, afinal, o Governo não tem em consideração a opinião das pessoas, é um faz de conta, aquilo afinal foi uma farsa, porque despreza o Governo, porque despreza a APA, portanto, a opinião de toda a gente, no fundo, associações, câmaras municipais, petições, portanto, decisões da Assembleia da República. Sr. Ministro, pode confirmar aqui que não vai cumprir as resoluções da Assembleia da República relativamente a esta matéria? Outra questão, Sr. Ministro, também em relação, e já agora que está também correlacionado, nós sabemos que, em relação para o furo previsto para Aljubarrota, do contrato de Batalha Pombal, passou o tempo obrigatório para a pronúncia sobre a avaliação de impacto ambiental por o furo de Aljubarrota. Por omissão, isto quer dizer que não vai haver avaliação de impacto ambiental? Será mais uma dispensa da APA contra a vontade da consulta pública? Também aqui vai o Governo ignorar a vontade dos cidadãos? Eu só refiro isto porque isto está tudo correlacionado. Porque o Governo diz que foi uma decisão técnica. Afinal, é uma decisão política. E eu queria também perguntar ao Sr. Ministro qual foi o documento, qual foi o parecer, qual foi o relatório que a APA se baseia para a dispensa de avaliação de impacto ambiental. Será o estudo que a ENI tem? Isso é um estudo independente, por exemplo? Portanto, Sr. Ministro, efetivamente, são estas questões que lhe queria perguntar. Receio que
estejamos aqui perante uma farsa, um faz de conta, porque, efetivamente, o Governo não teve em conta a consideração das pessoas. Inclusivamente, o Sr. Presidente da APA vem dizer, no seu parecer, no seu relatório, que, afinal, as pessoas não se pronunciaram sobre a avaliação do impacto ambiental, mas sobre a prospecção, sobre o furo, mas isso é para desviar as atenções. Logo, se a esmagadora maioria das pessoas, das entidades, são contra o furo, no mínimo, também são a favor de uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, estas questões que gostaria que o Sr. Ministro respondesse concretamente aqui, que confirmasse que o Governo não vai retroceder, porque será muito grave, porque tudo aquilo que acontecer será da responsabilidade do Sr. Ministro, porque o Algarve, o Sudoeste Alentejano, está mobilizado, estão todos mobilizados e, naturalmente, que as populações e o Bloco de Esquerda estará com essas pessoas, estará com as associações, não iremos ficar de braços cruzados e tudo o que acontecer será da responsabilidade do Governo e do Sr. Ministro como principal responsável do Ministério. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou ao Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Ministro não respondeu praticamente a nada das questões que eu lhe coloquei, mas isso é normal, não é muito normal para a opinião pública, para quem contesta a exploração, a prospecção e exploração de hidrocarbonetos no Algarve, inclusive e na Costa Vicentina, que seria de facto muito grave, tendo em conta as atividades económicas, o turismo, os danos na saúde, as próprias associações empresariais, todas são contra, mas repare, Sr. Ministro, no fundo estamos aqui numa espécie de uma forma de propaganda da parte do Governo, dizendo que não temos prospecção, não temos exploração, não teremos exploração, teremos prospecção. Mas repare, Sr. Ministro, por exemplo, em relação aos contratos aqui da Batalha, está em consulta pública do Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo a existência de contratos da Enigalp. E na consulta pública já fechada do Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território estão os contratos de Batalha e Pombal. Afinal, isto também não é caminhar em direção à exploração de petróleo? Mas refiro, Sr. Ministro, um documento, uma contestação que o Governo, que os Ministérios do Mar e de Economia fizeram em relação a uma providência cautelar sobre o furo de Algesur, e repare, Sr. Ministro, a fundamentação, a resposta que os Ministérios, que o Governo diz. Diz o seguinte, os Ministérios argumentam que para efeito de providência cautelar ficariam impossibilitados de obter contrapartidas que tenham significado económico e financeiro relevante. Então isto, Sr. Ministro, será que o Governo desconhece, ignora o que está contratado? Que as contrapartidas só ocorrerão na fase de produção e após as concessionárias terem recuperado todos, considerando os custos operacionais de produção? Outra questão, argumentam que a não execução da prospecção pode pôr fim a um investimento de alto risco e hipotecar a possibilidade de um futuro mais ou menos próximo. Repare, outra questão, que os contratos assinados são identificados como contratos de concessão, direitos para prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo. Ou seja, não há fases distintas. Isto é um único título. Portanto, Sr. Ministro, queria lhe perguntar se, efetivamente, estamos na presença de fases distintas ou teremos apenas um único título. Outra questão, o documento da ENI refere que elementos para avaliação prévia e decisão de sujeição à avaliação de impacto ambiental indica que a ENI Portugal pretende avaliar a validade comercial de extração de hidrocarbonetos na costa atlântica do sudoeste de Portugal, na bacia offshore do Alentejo, composta por 3 blocos, Lavagante, Santol e Gamba. Sr. Ministro, afinal, cai por terra aquilo que o Sr. Ministro disse. Mas isto são atividades filantrópicas da parte de entidades, de grupos petrolíferos que têm grandes interesses. Não, Sr. Ministro. Na opinião do Bloco de Esquerda, isto trata-se de uma grande farsa, de estar a enganar a opinião pública, e estamos aqui num caminho para a prospecção e, naturalmente, a exploração de hidrocarbonetos. Que eu perguntava ao Sr. Ministro é se, e volto a incidir naquilo que falei há pouco, se o Governo vai ou não reverter esta decisão que consideramos grave,
se o Governo está, portanto, disposto a não cumprir determinações e resoluções da Assembleia da República e se o Governo não cumpre, efetivamente, aquilo que a esmagadora maioria da opinião pública, associações, câmaras municipais, associações empresariais, de facto contestam a exploração, a prospecção e exploração de carbonetos. Sr. Ministro, nós estamos aqui e desde já acho que é a altura do Sr. Presidente da APA se demitir, que é uma decisão muito grave, aquilo que efetivamente vai acontecer se tivermos efetivamente a abertura do furo a partir do próximo outono e o Sr. Ministro, como disse, é o responsável político número 1 e naturalmente terá que avaliar também as consequências dessa decisão e desde já também lhe garanto que o Bloco de Esquerda estará na primeira linha, ao lado das populações, ao lado das câmaras municipais, ao lado das associações, efetivamente contra a prospecção e a exploração do furo da Algesur. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos.